presidente, estou sem pauta para esta sessão. Pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, eu tenho a relatar, como sempre trago, processos de descumprimento à legislação em vigor, não envio de documentos no prazo regulamentado, FUNCONTAS, concessão de prazo para justificativa, no acolhimento da defesa, aplicação de multa. Então, são um total de 7 que irei fazer em lista. Primeiro é o processo TC de número 10.070 de 2018. Aqui a sancionária é a senhora Maria Suzanice Higino Bai, gestora à época da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2014. O segundo processo TC de número 13.538 de 2015. Sancionária é a senhora Maria José Rodrigues Rocha, gestora à época da Secretaria Municipal de Assistência Social de Olho d'Água das Flores. Deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP de 2015. O processo TC de número 7115 de 2013. Aqui o sancionado é o senhor José Mainá Tenório, gestor à época da Prefeitura Municipal de Boca da Mata. Ele deixou de enviar no prazo regulamentar o primeiro termo aditivo ao contrato com a empresa Francisco de Paula F. de Mendonça. O quarto processo TC de número 246, de 2013. Aqui o sancionado é o senhor Álvaro José Menezes da Costa, gestor à época da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do nosso Estado, a Casal. Deixou de enviar no prazo regulamentar o balancete do mês de outubro de 2012. Tenho também o processo TC de número 9663, de 2013. A sanção vai para o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, gestor à época da Prefeitura Municipal de Quebrangulo. Deixou de enviar no prazo regulamentar a cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato com a empresa Gledson Gomes da Silva. Tenho também o processo TC de número 9639, 2013. Também aqui é o sancionado é o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, gestor à época da Prefeitura Municipal de Quebrangulo. E deixou de enviar no prazo regulamentar a cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato com a empresa Lisiane Cabral de Lima. E, por último, o processo TC de número 14605, de 2015, que o sancionado é o senhor Álvaro José do Monte Vasconcelos, gestor à época da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura. Deixou de enviar no prazo regulamentar a prestação de contas geral do exercício financeiro de 2014. Aqui todos os gestores foram notificados e se manifestaram em todos os processos citados. Os processos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que opinou pelo não acolhimento das defesas apresentadas, com a consequente aplicação de multas. Então, diante do exposto, entendendo que os gestores mencionados cumpriram as normas legais vigentes, diante da primeira Câmara do Tribunal de Contas, no uso das atribuições constitucionais legais e legais, eu voto pela letra A, pelo não acolhimento das defesas apresentadas e pela aplicação de multas sem falso, aqui aos gestores citados. B, pela ciência dos gestores da presente deliberação, para que se recolha o valor da multa imposta no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado dos presentes acórdãos. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS, para ciência e cumprimento das deliberações contidas no item A. E D, alertar aos gestores que o não pagamento da multa é aplicado e implicar em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhoras e senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. O Ministério Público reitera os pareceres proferidos nos autos e opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham os votos eminentes da relatora permaneçam como estão.
Aprovados. Senhor presidente, senhores conselheiros, tenho mais um processo, que é um contrato, é o processo TC de número 583, de 2013. Trata o presente processo sobre o contrato, a contratação celebrada entre a Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, e a empresa PCG Engenharia de Sistema Limitada, Procenge, que teve como objeto a prestação de serviços técnicos de informática em relação aos sistemas integrados de gestão da Casal, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O procedimento administrativo adotado foi a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, inciso 2 da Lei Federal 8666 de 93, que deu origem ao contrato 172 de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de outubro de 2012. O valor global do contrato foi de R$ 3.444.224,52. Correm das despesas a conta de dotação orçamentária descrita na cláusula 7ª e seu prazo de vigência foi de 12 meses, contados da data da sua assinatura. O processo teve seu trâmite normal nesta Corte de Contas, passando pela seção de contratos e convênios, originando o relatório de folhas 152. A pedido da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, através do despacho da Procuradora Rosane Melo de Mendonça Rocha, as folhas 162, os autos evoluíram à Diretoria de Tecnologia e Informática para a manifestação, por se referir a serviços técnicos de informática. A Diretoria de Tecnologia e Informática exarou parecer um despacho às folhas 165, concluído pela capacidade técnica da empresa contratada para a prestação do serviço, e ressaltou que, para comprovar a realização do serviço necessário, seria uma visita ao local. O Ministério Público de Contas, através do parecer 949 de 2019, da 2ª PC/PB, que é do Pedro, da Lavra do Procurador Pedro Barbosa Neto, opinou pela regularidade sob o aspecto formal da contratação e apreço, e enfatiza que foi justificada a inexigibilidade pelo fato de a empresa, além de possuir notoriedade, desde 1974, presta serviços de informática à companhia, tendo sido responsável pela implantação do Sistema Integrado de Gestão, sobre o qual detém a propriedade intelectual, razão pela qual geraria processo dispendioso a implantação de novo sistema, caso houvesse sua substituição, o que iria de encontro ao interesse público. Esse é um breve relatório, senhores conselheiros. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela regularidade formal, uma vez que a situação se amoldou perfeitamente ao tipo previsto, a determinação legal prevista no artigo 25, inciso 2 da Lei 8.066/93, uma vez que a empresa detém, conforme os autos, notória especialidade e é detentora da propriedade intelectual do sistema. Portanto, seria a única que poderia ser contratada naquele momento para fazer aquele serviço. Ante o exposto, o Ministério Público opina pela regularidade. Palavra à relatora, conselheira Maria Cleide. Em toda a instrução processual, os órgãos técnicos desta Corte não apontaram qualquer normalidade existente no processo em análise e no contrato estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, com base na documentação constante nos autos, e ainda o parecer do Ministério Público de Contas, corroborando com a legalidade da contratação, em conformidade com o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93, trago os presentes autos para a apreciação desse colegiado. Então, ante o exposto, diante da primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no artigo 133, inciso 1 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato, na forma e para fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. É assim como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da eminente relatora permaneçam como estão.
Aprovado. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para hoje. Pela ordem para relatar, para trazer as suas propostas de voto, eminente conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, inicialmente eu gostaria de solicitar, senhor presidente, a retirada de pauta de 2 processos, em razão de que precisamos proceder à alteração aqui no relatório e no voto deste relator. Trata-se do processo TC números 544/2019 e 541/2019. Ambos os processos estou retirando de pauta para solicitar o adiamento para a sessão do dia 2 de julho. Então, a senhora está pedindo adiamento. Adiamento, isso. Retirando para julgamento na próxima sessão do dia 2 de julho. Concedo em ata os processos número 544/2019 e 541/2019 foram adiados para a próxima sessão. Senhor presidente, passo a relatar. Trouxe para a deliberação desta Câmara cinco processos, todos tratam de sancionamento em razão do descumprimento da Resolução Normativa 002/2010, todos eles em razão de não apresentação de defesa e do contraditório pelos responsáveis, e aí gerando aplicação de multa. O primeiro desses processos é o TC número 4.147/2019, trata-se, portanto, de expediente originário do FUNCONTAS, em que noticia o envio fora do prazo a essa Corte de Contas da terceira remessa do SICAP, correspondente aos meses de maio e junho do ano 2014, do Fundo Municipal de Promoção ao Turismo de Maceió, de responsabilidade da senhora Cláudia Cristina Vasconcelos Cavalcante Pessoa. O processo seguinte é o TC número 4.145/2019, também expediente do FUNCONTAS, comunicando o envio fora do prazo a esta Corte de Contas da quinta remessa do SICAP, referente aos meses de setembro e outubro de 2014, do Fundo Municipal de Promoção ao Turismo de Maceió, também de responsabilidade da senhora Cláudia Cristina Vasconcelos Cavalcante. O processo seguinte é o TC número 1046/2019, também é expediente originário do FUNCONTAS, em que comunica o encaminhamento fora do prazo regulamentar a esta Corte de Contas da quinta remessa do SICAP, referente aos meses de setembro e outubro de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro, de responsabilidade da senhora Maria Silvana da Silva Pereira. O processo seguinte é o TC número 1044/2019, em que o expediente do FUNCONTAS comunica o envio fora do prazo da quinta remessa do SICAP, referente aos meses de setembro e outubro de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre, de responsabilidade da senhora Isis Roberta da Costa Mainar Vieira. O próximo processo é o TC número 1042/2019, em que o FUNCONTAS comunica o envio fora do prazo a essa Corte de Contas da quinta remessa do SICAP, referente aos meses de setembro e outubro de 2014, do Fundo Municipal de Saúde do município de Roteiro, de responsabilidade da senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira. E o último processo é o TC número 1030/2019, em que o FUNCONTAS comunica o envio fora de prazo a esta Corte de Contas da quinta remessa do SICAP, referente também aos meses de setembro e outubro de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro, de responsabilidade do senhor Carlos Augusto Lima de Almeida. Todos os processos, senhor presidente, como eu havia afirmado no início, foram
devidamente notificados os responsáveis que deixaram de apresentar ou oferecer razões de defesa ou justificativa para o não envio dessas informações a esta Corte de Contas, resultando em descumprimento do disposto na Resolução Normativa número 00/2010, alterado pelo artigo 2º da Resolução 004/2011. Assim, verificado o descumprimento e citado o gestor a se manifestar, como esse deixou de apresentar defesa, eu apresento proposta de voto no sentido de aplicação, de que deve ser aplicado multa ao gestor no valor de 100 UPFAUs, a todos esses que ora relatei, e também cientificá-los de que do inteiro teor dessa decisão para que proceda no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por esse tribunal a crédito do Funcontas, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003, cientificar também a direção do Funcontas para o cumprimento desta deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto nos artigos 200, parágrafo 1º e 201 do nosso regimento interno, e alertá-los a todos os responsáveis nesses processos de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno. E também a determinação para publicar essa decisão. É como propõe o voto, senhor presidente e senhoras conselheiras. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham as propostas de voto formuladas pelo eminente conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, assim esgota a minha pauta para essa sessão. Senhoras conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar também 4 processos de sancionamento pelo descumprimento do calendário das obrigações dos gestores com Funcontas, de forma que faço também em lista para abreviar e apreciação de Vossas Excelências. Processo terceiro, número 14.901, 2018, município de Monteirópolis. Responsável, senhora Ana Paula Torres. Então, gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social daquele município. O descumprimento se deu pelo não envio da 5ª remessa do SICAP. O processo terceiro, de número 7445, de 2017, município de Flecheiras, responsável o senhor Márcio Viana Cavalcante, então gestor da Câmara Municipal daquele município. O descumprimento se deu pelo não envio das obrigações, da primeira remessa do SICAP, das obrigações de janeiro e fevereiro, naturalmente. O processo terceiro, número 14.860 de 2018, do município de Belo Monte, responsável o senhor Clebeton Gerri Batista, então gestor da Câmara Municipal, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura daquele município. O descumprimento foi o não envio da 5ª remessa de SICAP. No processo terceiro, número 14.890 de 2018, do município de Jacaré dos Homens, o responsável, o senhor Marcos Aurélio de Melo, então gestor da Câmara Municipal, o sancionamento pelo não envio da 5ª remessa de SICAP de 2014. Em todos esses processos,
senhoras e senhores, senhor membro do Ministério Público, o gestor foi regularmente notificado e não exerceu seu direito de manifestar-se nos autos para justificativa ou qualquer contraditório que achasse pertinente. Em não tê-lo feito, nós estamos apresentando a proposta de voto no seu patamar mínimo de sempre FAU, e em sendo aqui acatado por Vossas Excelências, que o processo tenha a sua tramitação regular normal, com informação, com envio à Procuradoria, caso não haja o cumprimento do pagamento em 15 dias, e os demais processamentos previsto em legislação específica. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos que o senhor relatou. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. As conselheiras e os conselheiros que acompanham o voto desse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima sessão, após o recesso, desejando a todos um recesso de muito descanso, de muita paz, e que, obedecendo os folclores nordestinos, tenhamos um bom forró e boa comida de milho para todos nós. Para a presente sessão.